Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto aí, né, período do Brasil entre as duas ditaduras. Na aula passada nós falamos sobre o processo de redemocratização após o Estado Novo de Vargas e o fim da Segunda Guerra Mundial, e falamos sobre o governo Dutra, né, que foi alguém que chegou ao poder apoiado por Vargas e venceu as eleições de 1946. Depois do seu governo, Vargas se candidata novamente. O Dutra não apoia ele, o Dutra vai apoiar um outro candidato. E o Vargas ele é candidato por o Partido Progressista Brasileiro, que era o partido que ele pertencia, e tinha o apoio de um grande político de São Paulo chamado Adhemar de Barros, que fazia parte do Partido Social Progressista, que é o PSP, Partido Social Progressista, no caso. Era um partido ligado à elite paulista e que tinha muitos votos no eleitorado paulista. Durante a campanha, vários setores do PSD, que era um partido de oposição, também acabaram passando a apoiar Vargas e abandonando o próprio candidato, que era o Cristiano Machado, que contava com o apoio do general Dutra. Vargas vence as eleições, ele teve na época 48,7% dos votos. No caso, tinha 3 candidatos fortes, tinha ele, tinha o Eduardo Gomes, que era candidato do principal partido de oposição a Vargas, que era o brigadeiro Eduardo Gomes, que era candidato pela UDN, e tinha o Cristiano Machado, que era o candidato do governo. Então, Vargas teve 48,9%, o brigadeiro Eduardo Gomes teve 29,7% e o Cristiano Machado teve 21,3%. É bom ver isso aqui, numa eleição com esses números atualmente, o Brasil vai para o segundo turno. Né? Uma pessoa hoje, para ele vencer uma eleição no Brasil, ele tem que ter mais de 50% dos votos. Ou se a porcentagem de voto que ele tiver aqui for maior do que a soma de todos os outros candidatos. Né? Essa é como funciona hoje. Nessa época, a eleição não falava nada de segundo turno. Então, Vargas ele obteve a maioria simples dos votos e venceu as eleições. E aí, dessa forma, Vargas acaba por retornar ao poder, e dessa vez com uma característica diferente, que foi por meio de voto direto. Lembra lá que Vargas governou o Brasil de 1930 até 1945, mas em nenhuma vez ele foi eleito por voto direto. Né? Ele foi primeiro colocado no poder através da Revolução de 1930, né? O exército, né, através da força, colocou ele no poder. 1934, após a elaboração da Constituição, ele foi eleito indiretamente, ou seja, os mesmos constituintes, as mesmas pessoas que elaboraram a Constituição, colocou ele, votou nele para presidente, elegeu ele para mais 4 anos de presidente. E aí, quando chega em 1937, que no ano seguinte haveria eleições para presidência da República pela Constituição de 1934, ele acaba dando um alto golpe, mudando a Constituição e permanecendo no poder até 1945 como ditador. E aí ele saiu do poder em 1945, ele foi obrigado a se afastar, como nós vimos na aula anterior, e depois do governo do general Dutra, ele se candidata e volta dessa vez com o voto direto da população. O governo, vou até baixar um pouco aqui. No governo Vargas, ele vai dar prioridade às questões de industrialização do país. Né? Ele vai buscar criar mecanismos para conter a inflação e crescer o país aceleradamente. Esse tipo de projeto, ele deu o nome de Projeto Econômico Nacional Desenvolvimentista. O que isso aqui queria dizer? Nessa época, havia uma discussão muito grande sobre a forma que deveria ser conduzida a política econômica do país.
se deveria ser uma política econômica mais fechada, voltada para as questões internas, ou aberta ao capital internacional. E aí o Vargas ele defendia um desenvolvimento, mas preservando a autonomia do Brasil com empresas ligadas ao Estado brasileiro, que nós vamos ver aqui. Então, para conciliar o desenvolvimento do país, ele acabou com independência, desenvolvimento do país com independência nacional, ele vai buscar esse projeto nacional de desenvolvimento, né, nacional desenvolvimentista, que era não está exposto ao capital externo, ao capital que vem de outros países. Então, para isso, ele fez o quê? Ele vai criar um banco para financiar esse projeto de desenvolvimento que ele queria. Qualquer empresa que tivesse novos projetos, né, voltados para o desenvolvimento do país, principalmente nos setores de portos, ferrovias e setor elétrico. Eram os setores prioritários que o governo queria investir. Então, ele vai criar um banco, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, que visa justamente essa política nacional de desenvolvimento. E aí, nessa época, também tinha uma discussão muito grande a questão do petróleo. Tinha uma discussão nacional sobre a exploração do petróleo no Brasil. Um exemplo disso é que em 1936 o Monteiro Lobato, você já deve ter ouvido falar dele, um grande escritor no Brasil, que todo mundo que já viu aí o Sítio do Pica-Pau Amarelo não lembra de Monteiro Lobato. Ele publicou um livro que o nome do livro era O Escândalo do Petróleo, que ele dizia o seguinte, que ele acusava o Brasil, o governo brasileiro, que na época era Getúlio, de não explorar o petróleo existente no subsolo brasileiro, né, uma grande riqueza do petróleo que o governo não explorava e nem permitia que ele fosse explorado. O que acontece é o seguinte, em 1937 o Getúlio vira um ditador e ele vai proibir, né, esse livro de ser comercializado, ou seja, ninguém poderia comprar mais esse livro a partir de 1937. Aí quando chega em 1948, no governo Dutra, após o fim do Estado Novo de Getúlio, foi criado um grupo de intelectuais, militares e políticos brasileiros. Eles criaram um grupo de estudos e defesa do petróleo, para analisar e debater as questões do petróleo. Isso na cidade do Rio de Janeiro, nesse grupo foi criado. E o objetivo era limitar a atuação de empresas estrangeiras, ou seja, era um grupo que não queria a participação de empresas estrangeiras de forma ampla na exploração do petróleo e assegurar a exclusividade de empreendimentos nacionais. É a ideia de nacionalismo, né, gente? Querer que a riqueza do país ela deveria ser explorada por empresas brasileiras e não por empresas que ia pegar os lucros e mandar para fora, que é aquele debate que eu falei que havia nessa época, né, de como seria esse desenvolvimento, com base em capital estrangeiro que vinha de outras empresas, que aí elas explorariam que as riquezas, pagariam seus impostos, geraria emprego, mas os lucros remetiriam para fora, ou que o governo deveria dar suporte a empresas nacionais, que esse lucro ficaria aqui. Esse era o debate entre os políticos. E aí esse grupo vai criar um lema que ficou muito conhecido como o petróleo é nosso, né? É uma campanha que eles vão criar que vai receber apoio de diferentes setores por todo o país. Em 1853, Vargas vai sancionar a lei que criou uma empresa chamada Petróleo Brasileiro S.A., que todo mundo já ouviu falar, que é a empresa da Petrobras, né? Criada em outubro de 1953. Essa empresa ela é controlada pelo Estado brasileiro e assumiu o monopólio na exploração do petróleo em território nacional, ou seja, só ela poderia explorar o petróleo no território brasileiro. Essa empresa durante muitos anos teve a exclusividade, recentemente é que ela perdeu parte dessa exclusividade de exploração do petróleo. O Congresso aprovou medidas para permitir que outras empresas comecem também a fazer essa exploração. E aí,
Vargas ele começa a sofrer uma forte oposição ao seu governo, desde o início do seu governo. Né? Primeiro porque a inflação ela continuava alta. O que é a inflação? O preço de alimentos. Então, sempre ele vai aumentando, o salário das pessoas não consegue acompanhar, não aumenta na mesma proporção, a classe trabalhadora vai ficando descontente, vai ficando mais pobre, e a vida vai ficando mais difícil, que é mais ou menos o que está passando agora, né? Os alimentos eles passam a ser bem mais caros. Se vocês comparar o preço de qualquer coisa há 2 anos e comparar com hoje, você vai ver que aumentou demais esse preço. Isso é o que a gente chama de inflação. E aí, além de tudo, tínhamos o déficit da balança comercial, que crescia sempre, que era o quê? O Brasil acabava comprando mais produtos fora do país do que vendendo o que se produzia aqui. Isso faz com que o dinheiro saia do país. E isso é ruim para a economia do país. E, além desses dois casos, né, da inflação e do déficit da balança comercial, tinha uma intensa campanha da oposição em jornais, que fazia uma série de denúncias de corrupção, de casos de corrupção que supostamente estaria acontecendo no governo de Vargas. E aí, quem conduzia essa oposição era a UDN, né, como eu já disse, que era o principal opositor de Getúlio. E além de denunciar essas medidas, eles usavam a imprensa para reagir às medidas nacionalistas. Eles eram o grupo que não gostava muito dessa ideia de exclusividade de empresa nacional na exploração de petróleo. Eles queriam uma economia aberta, uma economia liberal aberta para empresas de todo o mundo. E aí, Vargas, para tentar conter essa situação, né, ele ainda mantinha muito prestígio junto aos trabalhadores, né, ligados e aos sindicatos ligados ao PTB, que era o partido dele, mas ele passou a enfrentar, mesmo assim, por conta dessa questão de inflação que estava aumentando, o salário das pessoas não comprava as mesmas coisas ao longo do tempo, né, num mês a pessoa recebia um determinado salário, ela conseguia fazer uma compra X. No outro mês as coisas aumentou, o salário dela continuou o mesmo, ela não conseguia comprar as mesmas coisas. E aí começaram a existir, a haver no Brasil algumas greves operárias e protestos populares buscando, reivindicando aumento de salários. E aí, na tentativa de reconquistar o apoio dos trabalhadores, Vargas vai chamar o João Goulart, que também é conhecido como Jango, que era a principal liderança entre os sindicatos, né, dentro do PTB, para o Ministério do Trabalho. E aí, em fevereiro de 1954, Jango ele vai propor uma medida, é o seguinte, diante do descontentamento dos trabalhadores, ele vai propor um aumento do salário mínimo que dobrava o salário. É como se, por exemplo, o salário mínimo na época era mil dinheiros lá da época, e ele dizia o seguinte, vamos dobrar isso aí, vai passar a ser 2.000, que aí as pessoas vão conseguir comprar aquilo que elas necessitam. O problema é que aí o empresariado e a oposição não gostou dessa medida, vai haver uma forte campanha contra, e Vargas vai ser forçado a demitir o Jango. O Jango acabou sendo demitido. E aí Vargas demitiu o ministro, que estava fazendo algo que ele queria, mas o que ele vai fazer? No dia 1º que é o dia do trabalhador, o dia 1º de maio, ele vai fazer um discurso e vai anunciar uma proposta de aumento de salário, que realmente a proposta dele era aumentar o salário, dobrar, igualzinho o Jango tinha anunciado. E aí isso vai fazer com que essa campanha da oposição contra o Vargas ela vai se acentuar demais entre os empresariados e a oposição. Tinha jornais, né, que era o tempo todo ali bombardeando contra, né, com ideias contra o governo, e a crise política ela vai se intensificando cada vez mais, e o problema é que o líder da UDN, que o nome do cara era Carlos Lacerda, que era o nome de um jornal, que era dono de um jornal chamado A Tribuna, Tribuna da Imprensa, o nome do jornal dele, que fazia uma série de
de críticas e denúncias contra o governo de Vargas e os políticos ali que eram ligados a Vargas. Ele acabou sofrendo um atentado em frente à sua casa, né, o Carlos Lacerda sofreu um atentado, alguém tentou matá-lo. Ele leva um tiro no pé, mas não morre, né? E quem morre é o cara, o segurança dele, que era um major da aeronáutica chamado Rubens Florentino Vaz, acabou morrendo nesse atentado. E aí, é claro, a oposição imediatamente começa a acusar de Vargas de ter sido o mandante daquele crime, que seria um crime político. E o problema acaba se agravando quando descobre-se que o chefe da guarda presidencial, o cara que era responsável pelos seguranças de Vargas, é que tinha envolvimento direto com esse atentado. E aí ele tinha sido o mandante do crime. E aí um grupo de militares e civis ligados à oposição acaba lançando um manifesto pedindo a renúncia de Getúlio Vargas. Aí, acuado diante dessa crise, da dificuldade que ele estava passando, ele acaba, ao invés de renunciar, ele acaba se suicidando, né? No dia 24 de agosto, ele acaba se suicidando no Palácio do Catete, que era a sede da Presidência da República. Antes de suicidar, ele escreveu um documento que ficou conhecido como Carta Testamento, em que acusava os adversários políticos de querer prejudicar o Brasil e declarava que havia dado a vida pelos brasileiros. Um trecho dessa carta vocês podem ler aí no livro seus, na página 188, e pode também pesquisar na internet, vocês vão ver ela inteira. É uma carta bem interessante, assim, bem escrita, onde ele colocava as ideias dele, dá para ter ideia do que ele estava pensando naquele momento, de como ele via a oposição a ele. É bem importante, se vocês quiserem, dê uma lida. Eu não vou continuar o assunto agora, porque senão o vídeo fica muito grande. Na próxima aula a gente continua com o governo de JK e finalizaremos o assunto. Certinho? Até a próxima aula.